Mateus 5:41. Os irmãos acharam? E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu, após conquistar Jerusalém, ele impôs aos judeus uma lei. Qualquer soldado ou legionário de César que estivesse em excursão militar ou viagem militar e passasse pelo território de Israel, esse soldado romano teria o direito de exigir que um judeu parasse o que estivesse fazendo para se submeter a levar a mochila desse soldado romano. Essa mochila, ela pesava cerca de 30 quilos, e o soldado romano, desde o ano 63 a.C., podia exigir dos judeus que eles levassem por 1 milha, ou por 1 quilômetro e pouco. 1 milha, 1 quilômetro e pouco. A partir disso, os soldados romanos, quando estavam em excursão ou incursão militar pelo país e pelo território de Israel, começaram a fazer uso desta lei e começaram a obrigar os judeus a carregar as suas mochilas dentro do território de Israel. De modo que não importava o que o judeu estivesse fazendo, se ele estivesse trabalhando, se ele estivesse com a sua família, se ele estivesse numa festa, também não importava qual dia, se era um domingo, sábado, segunda, e não importava qual era o horário. O soldado romano começou a utilizar-se dessa lei e começou a obrigar os judeus a carregarem suas mochilas por 1 milha, por 1 quilômetro, uma mochila de 30 quilos. Mal comparando, essa mesma lógica, ou essa mesma lei, é utilizada pelos soldados romanos, quando eles estão conduzindo Jesus pela Via Crucis, e Jesus está carregando o patíbulo. O que é o patíbulo? Patíbulo é aquela trave da cruz, porque Jesus carregou pela Via Crucis a cruz, mas não foi aquela coluna da cruz, ele carregou aquela trave, e aquele patíbulo, ele tinha mais ou menos 2 metros de comprimento, e ele pesava cerca de 30 quilos. E quando o Senhor Jesus, na Via Crucis, caiu, os soldados romanos, utilizando-se dessa lei, chamaram um sirineu e, aplicando essa lei, obrigaram o sirineu a carregar o patíbulo, carregar aquele tronco, carregar aquela trave até o lugar da caveira, até o Gólgota. De modo que os judeus, eles se sentiam extremamente explorados, extorquidos, se sentiam humilhados, abusados, quando eram obrigados a carregar 30 quilos por 1 milha. E carregar para quem? Carregar para os déspotas, carregar para os tiranos, carregar para aqueles que eram invasores da terra. Os judeus, eles não gostavam de cumprir nenhuma lei romana, principalmente essa lei. E essa lei em especial causava uma grande revolta, porque os judeus às vezes eram retirados da oração, às vezes eram retirados da sinagoga, às vezes eram retirados das festas, às vezes eram retirados das reuniões familiares, exatamente para carregar as mochilas dos soldados. De modo que os judeus ficam extremamente irritados com isso. É uma lei que incomoda, uma lei que chateia, uma lei que os judeus não gostam de cumprir. E eles cumprem isso meramente por medo
cumprem isso meramente para atender uma ordem legal e cumprem isso para não receber nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de sanção dos romanos. E aí é nesse contexto que o Senhor Jesus chega para os judeus. Como os irmãos estão me ouvindo aqui esta noite, Jesus lá no monte, ele tem uma plateia formada por esses judeus, e ele então faz uma proposta. E qual é a proposta de Jesus para os judeus e para os discípulos? Se alguém pedir para você carregar uma mochila, 1 milha, a minha palavra para você é que você não carregue apenas por 1 milha, que você carregue 2 milhas. O que Jesus está fazendo, ele está convocando os judeus e os seus discípulos para integrarem o seleto rol daqueles que fazem mais do que mandam e mais do que exigem. Jesus os está chamando para pertencerem ao grupo distinto daqueles que ousam na vida andar uma segunda milha. O que é andar 1 milha? O que é andar 1 milha? Andar 1 milha é cumprir a obrigação legal. Andar 1 milha é viver no caráter da escravidão e da obrigação. Andar 1 milha é fazer o que é pedido, exigido. Andar 1 milha é viver na situação de inferioridade de quem cumpre ordem. Andar 1 milha é experimentar uma cadeia interior formada de ressentimento e amargura. Andar 1 milha é não surpreender-se nem surpreender aqueles que estão ao seu redor. Andar 1 milha é uma faina ingrata. Faina é um trabalho ingrato. Andar 1 milha é percorrer a contragosto. Andar 1 milha é trabalhar pela obrigação. Andar 1 milha é viver escravo das circunstâncias. Andar 1 milha é a imposição para o trabalho que vem do exterior. Andar 1 milha é prisão. Andar 1 milha é fazer porque precisa ser feito. Andar 1 milha é estudar apenas porque os pais e professores exigem. Andar 1 milha é viver na linha meramente humana. Andar 1 milha é a mediocridade como regra da vida. Andar 1 milha é viver no plano do dever. Andar 1 milha é um cárcere escuro, é cumprir o mínimo, é fazer sempre por ordem e nunca por iniciativa. Andar 1 milha é o filho que não tem iniciativa por si só de fazer os serviços domésticos se não mandarem. Andar 1 milha é o estudante que estuda apenas para tirar o mínimo necessário para não reprovar. Andar 1 milha é o empregado que só obedece ordens e não move uma palha se não receber imediatamente na mesma proporção para fazer alguma coisa. Andar 1 milha é o patrão que dá o mínimo necessário para que o trabalhador realize o seu trabalho. Andar 1 milha é o crente que só cumpre o que a denominação, o que a igreja, que só cumpre aquilo que a vida religiosa mais formal lhe exige. Andar 1 milha é o doador que conta as moedas para garantir que não dará mais do que lhe pediram. Andar 1 milha é um judeu resignado que carrega apenas 1 milha a mochila e depois arranca aquela mochila das costas, joga no chão com ar de revolta e de angústia. O Senhor Jesus olha para todos aqueles que andavam 1 milha e faz uma proposta. A proposta é: eu quero que vocês sejam de uma geração seleta, distinta, singular, diferenciada. Eu quero que vocês sejam de uma geração de gente que não apenas anda 1 milha, mas eu quero convidar vocês
para o desafio da segunda milha. Eu quero convidar vocês para fazer e viver além do ordinário, do sequencial, do lógico, do material e do esperado. Eu quero convidar vocês para ousar pisar no extraordinário para a glória de Deus. O que é andar a segunda milha que Jesus está propondo? Tá bom, pastor, então se eu ando a primeira milha, eu cumpro a minha parte. Se eu ando a primeira milha, eu cumpro o que mandam. Se eu ando a primeira milha, eu faço a minha obrigação. Qual é a proposta? A proposta de Jesus é: rompa com isso. Faz mais do que lhe pedem. Faça mais do que lhe exigem. Faça mais do que o mero dever. Faça mais do que você vem fazendo, e você vai viver coisas extraordinárias e gloriosas de Deus para a sua vida. O que é andar a segunda milha? Andar a segunda milha é fazer mais do que a obrigação legal. Andar a segunda milha é fazer-se superior. Andar a segunda milha é mostrar ter uma liberdade interior. Andar a segunda milha é desarmar o opressor. Andar a segunda milha é fazer de bom grado mais do que é pedido ou exigido. Andar a segunda milha é viver de forma gloriosa. Andar a segunda milha é fazer parte de um grupo especial, que não faz apenas o que tem que ser feito ou não cumpre apenas ordem, mas descobre a bênção do trabalho criativo e espontâneo. Andar a segunda milha é ter iniciativa. Andar a segunda milha é transformar obrigação em privilégio, em oportunidade. Andar a segunda milha é tornar-se senhor das circunstâncias. É trabalhar não porque mandam ou porque precisam, mas porque querem. Andar a segunda milha é tornar-se senhor do tempo. Andar a segunda milha é conectar-se com a mente de Deus, pois Deus sempre faz mais. Andar a segunda milha é motivar-se por dentro. Andar a segunda milha é fazer uma coisa de real valor, porque o que mais tem valor na vida é o que fazemos por iniciativa própria e não seguindo ordens. Andar a segunda milha é não agir de forma compulsória, obrigado, mas de forma voluntária. Andar a segunda milha é fazer as coisas por amor. Andar a segunda milha é sair do cárcere escuro e iluminar-se, iluminar a sua vida, a sua mente, o seu coração e todos os que estão ao seu redor. Andar a segunda milha é constranger os outros pelo exemplo. Jesus nos chama para sermos daqueles que andam uma segunda milha. Talvez na sua vida você tenha vivido como quem anda a primeira milha. Você está fazendo a sua obrigação. Você está cumprindo o protocolo. Você está fazendo o que deve ser feito. Mas a proposta, a palavra, o chamamento, o convite, a invocação de Jesus para nós é: não façam apenas o que deve ou que precisa ser feito. Faça mais e você vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Qual é a lógica que Jesus está aplicando nesse comando da segunda milha? Jesus está trazendo uma lógica poderosa. E a lógica é a seguinte: se você faz apenas o que te exigem, você é sempre escravo. Mas se você faz mais do que te exigem, você se torna senhor. O soldado chegava para o judeu e dizia assim: pela lei de Pompeu, você tem que carregar essa mochila por 1 milha. Ali ele está como escravo, mas na segunda milha ele assume o comando. E quem é senhor agora do tempo e da história e do percurso não é mais o soldado, mas é aquele que ousa carregar uma segunda milha. O soldado, enquanto você está andando a primeira milha, ou o judeu estava andando a primeira milha, o soldado estava no comando. Ele estava como senhor, ele que estava armado. Mas na segunda milha, ele está constrangido. A qualquer momento o superior pode vir e falar assim: por que você está obrigando ele a andar? E aí ele vai ter que convencer o superior que o indivíduo está carregando de forma voluntária. Veja que a cobrança muda agora. A responsabilidade muda. Ele
ele que fica falando, o judeu que fica falando para o soldado, pega essa mochila. É o soldado que fica dizendo, me dá essa mochila, me dá essa mochila, me dá essa mochila, você está me constrangendo. Quem anda a segunda milha, constrange o seu opressor. Essa é a lógica que Jesus está aplicando aqui. Quem anda a segunda milha, que faz mais do que o que exigem, torna-se senhor da situação e não escravo. Não apenas desarma o opressor, mas torna-se senhor da situação. Quem anda a segunda milha, a lógica de Jesus é que se você faz mais do que dever, você é digno de reconhecimento, de agradecimento, você é digno de glória, uma glória abundante. Preste atenção no judeu que carregou a mochila por 1 milha, deixando a mochila no final daquele percurso. Qual é a palavra do soldado para ele? Não fez mais do que a sua obrigação. Mas qual é a palavra que o soldado tem que dar para o judeu que está carregando uma segunda milha? Olha, não precisava. Muito obrigado pelo que você fez. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Quem anda a segunda milha quebra a lógica do mundo. Quem anda a segunda milha faz mais do que o esperado. Quem anda a segunda milha recebe a glória e o reconhecimento. Tem um teólogo que ele fala que ninguém construiu monumentos a homens que fizeram apenas o que se esperava deles. Os monumentos se constroem a homens e a mulheres que fazem aquilo que ninguém espera. Se você agir na mediocridade, se você agir de forma ordinária, tudo bem, você vai receber a contraprestação limitada, comum, corriqueira. Mas se você ousar andar uma segunda milha, se prepare, porque há algo especial e glorioso de Deus para a sua vida. Pense, por exemplo, essa lógica no trabalho. Se você faz o que te mandam, você é digno do seu salário. Mas se você fica horas a mais, você é digno do salário, mais horas extras e mais reflexos em relação a isso. Se você fica horas a mais e faz mais, sendo o primeiro a chegar e o último a sair, você atrai para si a admiração e o respeito dos seus pares no ambiente de trabalho. Pense isso no ambiente de estudo. Se você só estuda o necessário, o básico, o elementar, vai tirar nota, o mínimo necessário e vai passar. Agora, se você é um aluno dedicado, se você é um aluno que é metódico, é aplicado, se você tem o coração naquilo que você está estudando de fato, de verdade, você, no começo, vai ser aluno do professor, mas daqui a pouco você vai ser um com o professor. E se o professor não tomar cuidado, você assume a coordenação do curso, a diretoria da escola e vai ser senhor do professor. Eu gosto muito de dizer isso para os alunos no seminário. Se você me ler o que eu escrevo, você é meu aluno. Agora, se você for lá na nota bibliográfica dos meus livros e ler o que eu li, você é um comigo, a gente conversa de igual para igual. Agora, se você ler aqueles que inspiraram quem escreveu o que eu li, você é meu professor. Quanto mais para trás, mais para frente você vai. Quanto mais você pesquisa, mais você dedica, mais resultado você tem. Pense o indivíduo que se dedica, por exemplo, na igreja, no trabalho da igreja. O indivíduo que chega cedo, primeiro a chegar na igreja, não sai desesperado, olha para a igreja como um todo, organizando a igreja, som, limpeza, acomodação dos irmãos, estacionamento, se preocupa com quem vai pregar, com quem vai cantar, vai tendo essa capacidade de entranhamento na igreja. Naturalmente, os membros da igreja vão reconhecendo a sua liderança e daqui a pouco ele vai assumindo cargos e cargos e cargos, e se o pastor não ficar esperto, daqui a pouco a igreja é mais dele do que do pastor. Se você fizer o ordinário,
o comum, se você fizer apenas aquilo que esperam de você, você está andando uma milha. Você vai receber a sua paga no final. Mas se você quiser viver algo extraordinário, ouse andar essa segunda milha, diz o Senhor Jesus para cada um dos irmãos e cada um de nós aqui. Algumas pessoas andaram a segunda milha. Por exemplo, a escrava que aparece ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, chamada escrava de Naamã. Ela estava apenas para servir. Ela era escrava, estrangeira, jovem, estava lá para servir. Se ela fizesse muito bem o trabalho dela, o que ela receberia no final do dia era o quê? Comida, roupa e casa. Mas essa menina ousou, ela desejou andar a segunda milha. E aí ela começou a reparar que a sua patroa, né, a sua senhora, ela cuidava da roupa do marido de forma especial. E ela começou a ver que o marido, o senhor daquela casa, era um homem leproso. E aí então ela vai e diz para sua senhora: olha, eu sei que eu sou escrava aqui e que eu estou aqui para fazer os serviços domésticos, e como fruto disso eu vou comer, vestir e morar. Mas eu tenho um conselho para dar. Qual o conselho? Se o general Naamã for a Israel, e lá em Israel ele tiver contato com o profeta Eliseu, o homem de Deus que está lá, essa lepra vai deixá-lo. Ele vai ser curado. A mulher contou para o Naamã contou para o rei mandou uma carta, o Naamã foi até o rei de Israel mandou até o profeta determinou, o Naamã tomou 7 banhos lá no Jordão, seguindo a palavra de Deus, e o Naamã voltou para casa curado, porque aquela menina ousou fazer mais do que era a sua obrigação. Vejam que uma escrava pode mobilizar reis, uma escrava pode mobilizar o mundo espiritual, uma escrava pode mobilizar reinos, pode, quando? Quando ela ousa andar a segunda milha e fazer mais do que esperam que ela faça. O profeta Eliseu, ele é um exemplo de alguém que andou também uma segunda milha. O Elias vai e diz para ele assim: fica em Gilgal, porque eu vou adiante. Se ele tivesse aceito ficar em Gilgal, ele seria um dos filhos dos profetas. Talvez ele seria até um profeta, porque ele estava seguindo Elias já há um tempo, tinha aprendido com Elias e tinha um ministério, um ofício profético na vida dele. Ele provavelmente seria um profeta. Mas ele diz: não, eu vou com você. E aí ele sai de Gilgal e vai para Jericó. Chega lá em Jericó, o Elias fala: fica aqui, eu vou mais adiante. Se ele ficasse em Jericó, ele seria bem sucedido. Teria até o controle sobre uma das escolas dos profetas que havia ali em Jericó. Seria bom para ele. Mas ele falou: eu vou andar uma segunda milha. E ele então foi para Betel junto com Elias. E o Elias diz: fica aqui em Betel, aqui é a casa de Deus. Aqui você já encontrou casa, é o Deus, casa de Deus. Você já encontrou a casa de Deus, já tem alguma coisa aqui com Deus, fica aqui. E aí ele diz: não, eu vou te acompanhar. E aí finalmente ele vai para o Jordão com Elias. E quando chega lá no Jordão, o Elias fala: você está me perseguindo desde Gilgal. Eu mandei você ficar em Gilgal, você não ficou. Eu mandei você ficar em Jericó, você não ficou. Eu mandei você ficar em Betel, você não ficou. O que é que você quer de mim? E aí o Eliseu falou assim: nada, muito complexo. E o que você quer? Só a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E aí o Elias foi e disse para ele assim: se você me vir sendo tomado por Deus, quando a gente atravessar esse Jordão aqui, Deus vai derramar sobre você porção dobrada do Espírito. E diz a palavra de Deus que quando abriu o Jordão, o Elias foi tomado, a capa caiu, e aí o Elias fez 7 milagres. E o Eliseu fez 14 milagres.
O Elias ressuscitou um menino, que é o filho da viúva de Serepta. O Eliseu ressuscitou 2. Depois da sua morte, os ossos de Eliseu estavam caídos numa cova, e um soldado de Israel caiu lá naquela cova, e quando o corpo morto do soldado tocou nos ossos ressequidos de Eliseu, ele ressuscitou, aquele corpo ressuscitou. Por quê? Porque quem anda uma segunda milha faz para si e faz para a posteridade. Se a gente pensar em Davi, o Davi, ele anda a segunda milha. Por exemplo, o Davi, ele recebeu ordem de Saul para que ele matasse 100 soldados e trouxesse o prepúcio de 100 soldados. O que é o prepúcio? Prepúcio é aquela pele peniana que protege a glande peniana. Mais ou menos o seguinte: o Davi deveria matar 100 soldados filisteus, baixar as calças daqueles soldados e fazer ali uma circuncisão compulsória nos soldados. Colocar tudo aquilo, aquele material biológico dentro de um saco e trazer. O texto diz que Davi saiu com a ordem de trazer 100 prepúcios de soldados filisteus. E quando ele voltou, ele trouxe 200. Foi por isso que quando Saul voltou da guerra, as mulheres cantaram: Saul matou seus 10 milhares. Mas Davi matou milhares de milhares. Se você quiser ver gente reconhecendo o seu trabalho, gente olhando para você com admiração, gente te aplaudindo e gente julgando você digno de ser imitado e copiado, saia da primeira milha, saia do ordinário, saia do comum, ouse viver algo a mais e experimentar experiências extraordinárias com o Senhor. Fala para o seu irmão: não existe aplauso. Fala para ele: não existe aplauso para quem faz o que deve ser feito. Diga: os aplausos estão reservados para aquele que faz além, para aquele que faz mais, para aquele que insiste, para aquele que contribui um pouco mais. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Samá, e esse indivíduo era um dos heróis de Davi. E diz que havia um campo de lentilhas, e a lentilha na cultura hebreia não era muito bem-vinda. Por quê? Porque diz que aquele guisado que o Jacó fez para o Esaú e comprou a bênção da primogenitura do Esaú foi com um prato de lentilhas. Então os judeus começaram a olhar para a lentilha assim com um olhar de reprovação, discriminação, não era algo muito bom. Mas havia a prática entre alguns judeus, poucos, de cultivo da lentilha, porque é uma agricultura própria daquela região. E aí então havia em Samá, aliás, um campo de lentilhas, e aí Davi lutou contra os filisteus por aquele campo. Quando ele viu que ia ter muita baixa e não valeria a pena, ele saiu. O Davi foi embora, os soldados de Davi foram embora, mas um homem de Davi chamado Samá ficou ali sozinho. E o texto bíblico diz que ele sozinho defendeu o pequeno campo de lentilhas, expulsou os filisteus e manteve aquele território anexado ao território de Israel. É por isso que quando você lê segundo o livro de Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo 8, entre os homens notáveis de Davi, está esse indivíduo Samá, porque o texto diz assim: ele ousou ficar quando todos já tinham ido embora, levantar a sua espada, aleluias, e lutar de forma heróica, e Deus por intermédio dele operou um grande livramento a Israel. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: não existe conquista sem acordar uma horinha mais cedo, sem ficar uma horinha a mais no trabalho, sem ler um livro a mais, sem fazer um telefonema, sem criar uma conexão a mais. Não existe conquista. A gente só conquista e só preserva o que tem se nós sempre fizermos como Jesus falou. Aleluia. O que tem dito a vocês? Os homens têm dito a vocês: andem uma milha. A minha proposta é: andem uma segunda milha, e vocês vão receber algo extraordinário de Deus na vida de vocês. O mundo está cheio de gente comum. O mundo está cheio de gente que só faz o que tem que ser feito.
O mundo espera homens e mulheres, aleluias, que estão aqui para fazer algo diferente, algo novo, algo a mais, surpreendente, inédito, criativo, belo, bonito. E isso não depende muito do transcendente, isso depende, e nem do milagroso, isso depende do esforço de cada um de nós. Jesus, o texto de João 13 diz que Jesus amou. Só que no amor Jesus fez um pouco a mais, porque o texto lá diz: e Jesus amou, mas os amou até o fim. Ele não só ama, ele ama até o fim. O John Bunyan, ele não reclamou do cárcere em Belfort, que estava preso na Inglaterra, mas lá na prisão ele escreveu um livro. E o livro se tornou o segundo livro mais lido, traduzido e vendido do mundo. O livro se chama O Peregrino. Se ele estivesse lá na prisão, na Inglaterra, em Bedford, reclamando, achando injusta a sua pena, nós não teríamos esse clássico da literatura cristã à nossa disposição. Nós só podemos ler O Peregrino hoje porque um indivíduo que estava preso ousou fazer mais do que esperavam dele. Ele não só acordava, ia lá para o seu banho de sol e voltava para a sua cama, mas ele ali resolveu ter um contato íntimo e poderoso com Deus. E aquilo resultou numa obra literária singular e extraordinária. E quem não leu O Peregrino ainda, com certeza vai ler, porque é uma obra extraordinária. A minha esposa me ensinou a ler um cara que eu não conhecia, que se chama Walt Whitman. E o Walt Whitman, ele ficou preso 30 anos, mas de dentro da prisão, ele escreveu quase que toda a sua obra literária. E de dentro da prisão, Deus o usou para levantar como pastor fora da prisão o irmão dele, chamado Witness Lee. E o Witness Lee pegava aqueles manuscritos do Walt Whitman, colocava aquilo tudo no taquígrafo e colocava aquilo tudo de forma a poder imprimir e editar e mandar para a gráfica. E aí, quando o Walt Whitman sai da prisão, 30 anos depois, ele tem um acervo teológico extraordinário e uma igreja extremamente poderosa lá na China. Um homem de dentro da prisão que formou o seu irmão pastor fora e formou toda uma igreja porque resolveu fazer, aleluias, mais do que esperavam dele. Fala para o seu irmão aí, a proposta de Jesus é séria. Diga, a proposta de Jesus é séria. Aleluias, a proposta de Jesus é séria, é que cada um de nós ande a segunda milha. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. George Whitefield, um grande pregador, andou a segunda milha. Diz que ele gostava de pregar e ele pregava muito. E quando chegava à noite, assim, depois do culto, ele estava exausto. E ele morava numa casa, num piso superior, que não tinha energia. E ele então pegava lá, depois do culto, ele descia, jantava, e aí ele acendia o candelabro, colocava as velas ali no candelabro, e ele ia subindo a escada para dormir, já tarde da noite. E aí o povo, ansioso, desejoso, anelante de ouvir a palavra, o povo começava a fazer perguntas para ele. E ele parava e ia respondendo cada uma das perguntas para cada uma das pessoas. E as pessoas iam ouvindo a palavra de Deus e a orientação de Deus por George Whitefield até chegar na porta do quarto dele. Quando chegava na porta do quarto dele, ele finalmente entrava no quarto para dormir, e as velas que ele tinha colocado novas lá embaixo e acendido todas elas, já estavam no fim se apagando. Por quê? Porque ele era um indivíduo que fazia sempre a mais do que esperavam ele. Aleluia. Fala para o seu irmão, a proposta de Jesus é boa. Diga, a proposta de Jesus é boa. Aleluia. Fazer mais do que você vem fazendo. Diga, fazer mais do que você vem fazendo. Aleluias, 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 glória a Deus, aleluias, 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 glória a Deus. Você sabia que andar a segunda milha separa os profissionais
e os mercenários daqueles que fazem as coisas por um apostolado de fato e de verdade? O profissional faz o que a lei manda. O mercenário faz na proporção do que recebe. Mas o apóstolo, quando tem aquilo como causa do seu apostolado, faz por amor e faz até o fim da sua vida. Ele não faz porque mandam, e ele não faz pelo que ele vai receber. Ele faz porque ele ama, e ele faz até o fim. E aí ele faz as coisas de fato e de verdade, com sentido, para a glória do Senhor. A proposta de Deus para nós essa noite é que sejamos da geração que está disposta a caminhar a segunda milha. Caminhe a segunda milha com Deus. Você já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Já foi batizado em águas? Já foi batizado nas águas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, por imersão, já foi batizado em águas? Amém. Você já está incluso no hall de membros da igreja, participando da ceia do Senhor, com regularidade, tomando a ceia, participando do pão, do cálice? Amém. Você já está inscrito aqui na igreja, no hall de membros? Eu quero dizer para você que se você cumpriu todos esses protocolos, você já fez muito. E você já cumpriu o ordinário. Nas palavras de Paulo, você cumpriu os rudimentos da fé, que é aceitar Jesus, se batizar, tomar ceia e estar integrado numa igreja. Isso Paulo chama de rudimentos da fé. Quando você ouvir essa palavra rudimento, você tem que associar essa palavra à fundação, a baldrame, a alicerce. Você já lançou os fundamentos, os alicerces. Isso aí já está pronto, mas o edifício precisará ainda ser construído. E como é que o edifício é construído? Se você quiser, Deus tem muito mais para você. Deus tem uma unção poderosa. Deus tem um batismo com o Espírito Santo extraordinário. Deus tem dons extraordinários. E mais do que isso, Deus tem um chamado extraordinário para você. Aprofunde a sua relação com Deus. Aleluia. Pastor, mas eu já sou crente, eu já... estou batizado, já estou incluso no hall de membros, já venho aqui com regularidade na igreja, eu já cheguei. Não, você cumpriu os rudimentos, você andou uma milha. Lembrem de Ezequiel, quando o anjo mediu 1000 côvados e as águas deram no tornozelo. Ele já estava dentro da água, os pés dele já estavam molhados, mas ele estava na base. De repente mediu mais 1000 côvados, águas nos joelhos, já estava dentro da água. A água já trazia uma agitação ao corpo dele, mas ele ainda estava nos rudimentos. De repente a água veio para o lombo. Lombo quer dizer trabalho. Ezequiel já estava até desenvolvendo algum tipo de funcionalidade, de trabalho. Tudo bem. Mas de repente o anjo mede mais 1000. E o anjo fala, vem, 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 Ezequiel. E aí ele diz assim, eu fui. E aquelas águas não podiam mais ser atravessadas senão a nada. Se você quiser ficar no raso, na primeira milha, em qualquer área da sua vida, principalmente com Deus, você pode. Mas se você quiser mergulhar em Deus, nas profundidades e nas profundezas de Deus, Deus tem isso para você. Deus quer, aleluias, derramar sobre você uma glória extraordinária. Deus quer derramar sobre você um poder extraordinário. Aleluia, uma glória extraordinária. Escuta essa aqui, Guto. Tinha um irmão lá na nossa igreja, os irmãos mais antigos lá contam isso. Diz que ele era um cara que trabalhava no fórum. E ele era muito racionalista, sabe aquele indivíduo que é muito lógico, sabe? Muito frio, muito calculista, muito da razão. E ele viu os irmãos assim no poder de Deus e falava, isso é meninice, isso aí é coisa fraca da mente pentecostal. Isso é de gente que está à beira da loucura, que fica falando essas línguas, esse negócio, isso não é poder de Deus coisa nenhuma. E aí os pastores começaram a falar para ele, olha, vigia, para de falar isso, Deus vai pegar você, Deus vai pegar você. E ele, que conversa é essa? Eu estou servindo a Deus aqui, para mim já está bom.
E aí um dia ele estava trabalhando lá no fórum, e ele estava trabalhando numa Olivetti. Vocês aqui é tudo geração nova, não sabem o que é Olivetti. Era uma máquina de escrever. Ele estava lá trabalhando na Olivetti lá, e fazendo um despacho lá, e daqui a pouco subiu no coração dele um hino, e ele começou a murmurar um hino, e enquanto ele digitava, ele murmurava o hino, e digitava, datilografava, e aí estava lá datilografando. Daqui a pouco aquele hino começou a tomar o coração dele, veio para a boca, e ele começou a cantar, e aquele cântico, daqui a pouco aquelas palavras começaram a se misturar, e ele começou a falar em línguas. Qual foi o resultado? O resultado, ele pegou a Olivetti, colocou em cima da cabeça e saiu correndo pelo fórum, falando em línguas estranhas, sendo batizado pelo poder de Deus. Pegaram ele e levaram ele para o departamento médico, porque acharam que ele estava fora de si. O afastaram por um tempo. Ontem nós tivemos encontro das mulheres na nossa igreja, e aí uma irmã disse que ela estava assim passando uma aflição muito grande, e Deus falou com ela assim: eu vou te visitar poderosamente. E aí ela acabou atravessando o câncer, né? Estava lá fazendo tratamento oncológico, e no meio do tratamento oncológico, ela ali naquela frieza, de repente veio no hospital, na sala de espera do oncologista, lá na área de oncologia, no Hospital do Câncer em São Paulo. Ela começou a sentir a virtude do Espírito Santo que veio sobre ela, e aquela virtude foi tomando, e lá na sala de espera, ela abriu a boca e começou a dar glória a Deus, e falar em línguas, e celebrar o Senhor. Levaram ela para a ala psiquiátrica, né? E aí chegou lá na ala psiquiátrica, ela falou: eu não estou doido, eu juro. Isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui é a segunda milha. Isso aqui é a graça de Deus que vem para aquele que ousa andar um pouco mais. Aleluias, glória a Deus. Há um tempo desse atrás, um militar falou que se aposentou por invalidez, por causa de problemas psiquiátricos, e falou que quando ele chegou lá, aconteceu uma situação, eles fizeram uma reunião de oração no quartel, e o poder de Deus desceu, e ele era bem friozão, mas naquele dia o poder de Deus o tomou de forma impactante, e aí ele começou a falar em línguas e correr pelo quartel. Pegaram ele e levaram lá para o setor médico, e quando chegaram lá, o enfermeiro que estava de plantão era crente. O enfermeiro fechou a porta, e os dois deram as mãos e começaram a pular e louvar ao Senhor ali. Fala para o seu irmão aí: ande a segunda milha com Deus. Diga: anda a segunda milha com Deus. Aleluia, aleluia. Sai da razoabilidade, anda a segunda milha com Deus. Você pode caminhar a segunda milha em favor da sua família, em favor do seu casamento, em favor da sua família. Você pode caminhar uma segunda milha em favor da sua família. Será que você já fez tudo o que você poderia fazer pelo seu casamento? Talvez você diga assim: eu vivo uma crise conjugal terrível. Eu te pergunto: você já fez tudo o que você poderia fazer pelo seu casamento? Será que você não se enquadra no quadro daquela irmã que chegou para o pastor e disse assim: eu quero me divorciar? O pastor disse: sem problemas. Só que para deixar ele com aquele gosto terrível na boca de que perdeu uma bênção, nos próximos 6 meses a senhora será para ele a mulher que a senhora nunca foi. 6 meses depois, o pastor procurou a mulher e disse assim: e aí, filha, você não vai divorciar não? E aí ela pegou e falou assim: claro que não. Quando eu organizei a minha vida e me dediquei mais ao meu marido se dedicou mais a mim, e nós estamos vivendo agora uma lua de mel que a gente nunca viveu. Aleluia. Viva essa segunda milha com a sua família, dedicando ao seu cônjuge. Dedique ao seu tempo, o seu amor, a sua gratidão, a sua alegria. Viva essa segunda milha com a relação aos seus filhos. Quanto tempo faz que você não dá um beijo sincero no seu filho, na sua filha? Quanto tempo faz que você não chama o seu pai e a sua mãe para você bater um papo com ele ou com ela? Quanto tempo faz que você não nutre, aleluia, o amor dentro da sua casa? Se isso já aconteceu nesse dia de hoje, glória a Deus. Mas se não aconteceu ainda, antes de se findar o dia de hoje, aleluia, promova, aleluia,
instigue o amor no seio da sua família, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com os pais, em nome de Jesus. Caminhe uma segunda milha em favor dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar profissionalmente? Aonde você quer chegar profissionalmente? Aonde você quer chegar na sua carreira de estudante? Aonde você quer chegar nas suas realizações, nas construções da sua vida? Sejam elas ministeriais, sejam elas sociais. Aonde você quer chegar? Se você não fizer nada pelo seu sonho, ninguém fará. É aquela frase do Hillel, quando ele fala assim: se eu não for por mim, quem irá? E se não for agora, quando será? Se você não se levantar por você, ninguém se levantará. E se você não fizer agora, você nunca fará. A hora de mudar é agora. A hora de fazer algo especial pelos seus sonhos é agora. Eu respeito muito os pregadores que ensinam assim. Eu não concordo, mas eu respeito, que ensinam assim. O José não deveria ter contado para os seus irmãos. Se o José não conta para os irmãos não vendem ele. Se ele não é vendido, ele não chega no faraó, lá no Potifar. Se ele não chega no Potifar, ele não vai para a cadeia. Se ele não vai para a cadeia, ele não conhece o copeiro. Se ele não conhece o copeiro, ele não consegue ter acesso ao rei. A nossa vida, como diz o Stênio Marx, ela é um tapete, ela é obra de tapeçaria, que quando está ao avesso a gente não entende nada, mas quando vira do lado certo, tudo ganha sentido, tudo ganha razão, e a gente diz: poxa, o tapeceiro sabia desde o começo a obra que ele estava fazendo. Fala para o seu irmão: ande a segunda milha em favor dos seus sonhos. Aleluias, aleluias. Nós estamos vivendo um tempo de gente que perdeu a esperança, perdeu o ânimo, perdeu a expectativa de sonhar. Mas Deus me traz aqui essa noite para dizer: eu quero levantar aqui um povo forte, aleluias, que trabalhe, que caminha em favor dos seus sonhos. Eu estou nutrindo um sonho agora, vou compartilhar com os irmãos. Deus me deu a oportunidade de me formar, eu fiz 4 pós-graduações, mas agora eu não quero mais fazer pós-graduações. Eu quero fazer um mestrado. E eu tenho algumas debilidades. A primeira delas é a proficiência em um segundo idioma. Eu não tenho. E a segunda é o dinheiro para fazer o mestrado, que eu queria fazer um mestrado numa faculdade boa, né? E é caro, o mestrado é caro. Não é barato não, e eu não tenho recursos para isso. Mas eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido a Deus. E eu sei que quanto mais eu falo sobre isso, mais isso vai sendo gerado no meu interior, mais caminhos Deus vai abrindo. E daqui a pouco eu vou estar aqui nesse púlpito, quem sabe, compartilhando e dizendo: irmãos, eu fiz o meu mestrado para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: ande mais um pouquinho em favor dos seus sonhos. Aleluia, diga para ele: ande mais um pouquinho em favor dos seus sonhos. Ande mais um pouquinho em favor da sua família. E ande mais um pouquinho em favor de Deus.